Pessoal, nesse vídeo eu quero contar para vocês o atendimento de um casal que me procurou com um quadro de infertilidade e endometriose muito profunda e que envolveu a tomada de várias decisões, algumas incomuns, uma análise mais difícil de muitas variáveis envolvidas nesse processo, e por isso eu queria contar e dividir aqui com vocês todo esse processo que terminou com uma gravidez. E no exame de imagem também foi constatada a presença de líquido em uma das tubas, que a gente chama de hidrossalpinge. O tratamento diante de uma obstrução tubária bilateral, ele envolve a fertilização in vitro. Por outro lado, a presença de líquido nas tubas praticamente nos obriga a fazer um procedimento cirúrgico para a retirada dessa tuba. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Além disso, esse casal tinha também outras variáveis importantes. O estoque de óvulos dessa paciente mostrava uma quantidade de óvulos abaixo do esperado. A gente chama isso de baixa reserva ovariana. E um dos ovários, segundo os exames de imagem, mostrava a presença de um cisto, que era um endometrioma de ovário, um cisto causado pela endometriose, com a presença de endometriose e que afetava a estrutura de um dos ovários, também prejudicando aí a reserva ovariana e tornando o procedimento cirúrgico bastante delicado. Então nesse vídeo eu quero contar para vocês como foram feitas as análises dessas variáveis, quais decisões eu fui tomando junto com o casal depois de longas conversas que resultaram, graças a Deus, numa gravidez saudável. Então vejam quantas decisões foram tomadas num processo como esse. Será que é necessário fazer um procedimento cirúrgico antes da fertilização in vitro ou a gente pode fazer direto a fertilização in vitro? Mas diante da hidrossalpinge, é obrigatório uma cirurgia para retirar a tuba. Será que eu preciso, nesse procedimento, retirar todos os focos de endometriose ou eu devo só tirar a tuba? E no caso de fazer um procedimento e de optar por retirar todos os focos, será que é necessário retirar também a lesão intestinal? Essa paciente tinha bastante receio dessa etapa do procedimento e ela queria saber se era possível, em caso de cirurgia, tirar todos os focos e deixar só a lesão intestinal para evitar uma etapa do procedimento que torna realmente a cirurgia um pouco mais desafiadora. Além disso, a presença do endometrioma de ovário, ela torna a preocupação com a reserva, com o estoque de ovos um pouco maior, e alguns estudos sugerem que é melhor a gente fazer primeiro a indução, a coleta dos ovos, a fertilização e o congelamento dos embriões, para depois passar por procedimento cirúrgico, sempre que a cirurgia precisa obrigatoriamente ser realizada. Além disso, será que é necessário fazer análise genética dos embriões? E aqui isso foi um ponto importante, porque esse casal já tinha passado por fertilização in vitro, eles tinham feito um ciclo de fertilização in vitro com análise genética dos embriões, e eles tinham feito a transferência de um embrião geneticamente saudável, que a gente chama de embrião euploide. Na ocasião, eles já sabiam da presença de hidrossalpinge, o médico que havia atendido o casal já tinha sugerido o procedimento cirúrgico, mas ela, entendendo que a presença da hidrossalpinge pode atrapalhar, mas não impede completamente a implantação, ela optou por seguir em frente com a transferência, sabendo que poderia não dar certo, e assim ela deixaria a cirurgia para uma etapa seguinte, caso fosse necessário. No momento em que acontece a obstrução de uma das extremidades das tubas ou das trompas, elas começam a acumular líquido no seu interior, e os estudos mostraram que esse líquido ele pode voltar para dentro do útero, e no momento em que o embrião vai se implantar aqui dentro da cavidade uterina, o líquido de uma das tubas refluindo para dentro do útero faz como se uma lavagem da cavidade uterina e dificulta a implantação do embrião. Por isso, os estudos mostraram que é sempre melhor fazer um procedimento cirúrgico, retirar essa tuba que está dilatada, que tem líquido, que tem hidrossalpinge, para depois começar o processo de fertilização in vitro. Então eu aconselhei para esse casal, inicialmente, a gente fazer a remoção da tuba danificada no procedimento cirúrgico. E diante de uma cirurgia e de necessidade de internar e passar por anestesia, a remoção de todos os outros focos de endometriose, eles trariam um benefício de reduzir a chance da doença atrapalhar a implantação do embrião. A inflamação criada pela endometriose, ela pode dificultar a implantação do embrião.
porque ela pode tornar o endométrio dentro do útero pouco receptivo para a implantação. Então, uma vez que a cirurgia seria necessária, eu expliquei os benefícios de aproveitar e já fazer a remoção de todos os focos de endometriose, além dessa trompa que estava dilatada, que apresentava a hidrossalpinge. A retirada do endometrioma de ovário deve ser feita com muito cuidado, porque o endometrioma ele cresce no meio dos óvulos que estão no ovário afetado e por isso ele pode trazer um risco de redução na reserva ovariana. Os estudos mostraram que mesmo que seja realizado esse procedimento com todo o cuidado necessário, isso pode afetar em algum grau o estoque de óvulos. E por isso eu sugeri a esse casal a gente fazer inicialmente a remoção dos óvulos sem mexer na endometriose e depois de congelado o embrião, a gente então poderia passar para o procedimento cirúrgico. Então, a etapa inicial seguiu esse roteiro, a gente fez a indução dos ovários e a coleta de ovos no laboratório. O estoque de ovos, como eu já havia mencionado, ele estava abaixo do esperado para a idade dela, 33 anos. Então a coleta de ovos foi feita e foram coletados 5 óvulos maduros. Esses óvulos foram fecundados com os espermatozoides do marido e na evolução dos embriões eles tiveram um embrião blastocisto de 5º dia, de ótima qualidade, que foi congelado. A minha sugestão para o casal, apesar deles já terem feito análise genética no tratamento anterior, foi de não realizar o PGTA, a análise genética dos embriões nesse ciclo. Por que eu sugeri isso para esse casal? Porque essa paciente com 33 anos, ela tem riscos genéticos muito pequenos de produzir um embrião, um bebê com síndrome de Down ou outras doenças genéticas. Então, eu normalmente recomendo fazer análise genética para as mulheres com mais de 38 anos e dei essa recomendação para o casal e eles então decidiram por não fazer a análise genética desse embrião. Foi então congelado um embrião blastocisto 4AA, um embrião blastocisto de ótima qualidade e a gente passou então para outra etapa, que foi o procedimento cirúrgico. A cirurgia foi realizada, eu optei por fazer a cirurgia robótica, é o equipamento que eu utilizo para a grande maioria das cirurgias que envolvem endometriose profunda. Durante a programação para esse procedimento cirúrgico, a paciente me expressou um receio, uma preocupação grande com a retirada da lesão intestinal. E ela me perguntou se não seria possível de fazer a retirada de todos os focos e da tuba machucada, a retirada do endometrioma de ovário, mas deixar apenas a lesão que invadia o intestino. E com isso, a gente evitaria, claro, um procedimento cirúrgico complexo de retirada de um segmento intestinal. Eu conversei bastante com ela, depois a gente teria então que fazer um preparo endometrial específico para reduzir ao máximo o efeito daquela lesão intestinal. Essa paciente então optou por fazer dessa forma, o procedimento cirúrgico então foi realizado. Cirurgia robótica, com a retirada de todos os focos de endometriose, eu fiz a remoção no procedimento cirúrgico dessa trompa que estava doente, que tinha hidrossalpinge, e fiz a retirada do endometrioma de ovário. Terminado o procedimento cirúrgico, nas semanas seguintes, caminhando na recuperação desse procedimento cirúrgico, a gente começou então a programar o processo de preparo uterino para a transferência daquele embrião que tinha sido congelado. Bom, o preparo de endométrio para a transferência do embrião para esse casal, eu optei por juntar o bloqueio hormonal com o preparo natural, que nos últimos anos vem mostrando vantagens em relação ao preparo artificial. Então, numa primeira fase de 30 dias, eu indiquei o bloqueio hormonal com um medicamento injetável intramuscular que bloqueia os ovários. Os ovários eles ficam como se estivessem desligados e isso coloca a paciente numa menopausa medicamentosa, que vai durar os 30 dias, que é o tempo de efeito dessa medicação. Durante esse período, eu associo também uma outra medicação que é da categoria dos inibidores da aromatase. Por que eu escolhi e eu escolho muitas vezes essa associação? Porque alguns estudos mostraram que esse tipo de remédio age nos focos, e no caso dessa paciente, no foco que estava no intestino, reduzindo mais ainda o processo inflamatório, e isso parece trazer um benefício para a implantação do embrião. Então eu optei por fazer um bloqueio hormonal, com uma medicação, uma aplicação única intramuscular que dura 30 dias, e uma medicação via oral dessa categoria, inibidores da aromatase,
que é ingerida de 12 em 12 horas. Ela toma de manhã e de noite e ela utilizou essa medicação durante os 30 dias. Passado esse período, os ovários voltam a funcionar e eu fui monitorando isso com ultrassom e com exames de sangue, e no momento em que o ciclo dela voltou a funcionar, eu fiz o controle do ciclo dela ovulatório, eu induzi a ovulação dela com uma injeção e partimos então para o agendamento da transferência embrionária 7 dias depois da medicação que provoca a ovulação. No finalzinho de todo esse processo, para trazer um pouquinho mais de drama para uma situação que já estava tão desafiadora, os exames de sangue são necessários para a gente poder verificar se os níveis de progesterona estão adequados na véspera da transferência de embrião. E ela me mandou o exame de sangue um dia antes da transferência embrionária agendada, e esse exame de sangue mostrou níveis de progesterona muito abaixo do esperado para que a gente pudesse fazer a transferência de embrião. E aí eu liguei para ela, a gente ficou conversando com bastante calma, eu expliquei todo esse cenário e eu sugeri uma última tentativa para que a gente não tivesse que cancelar e começar tudo de novo no mês seguinte. Eu pedi para ela começar a usar a progesterona via vaginal, a gente chama isso de resgate, uma tentativa de levar os níveis de progesterona para faixas adequadas. Ela começou a usar a progesterona via vaginal junto com a progesterona via oral que ela já estava utilizando, e na manhã seguinte, no dia da transferência, bem cedinho, eu pedi para ela dosar no laboratório os níveis de progesterona. Eu mudei o horário da transferência dela para o mais tarde possível, a gente agendou a transferência para as 15 da tarde, para que desse tempo de sair o resultado do exame laboratorial antes que começasse o descongelamento do embrião que estava congelado. E para nossa feliz surpresa, o nível de progesterona na manhã seguinte veio completamente dentro do esperado. A gente pode seguir em frente então com a transferência do embrião. 9 dias depois, ela fez o teste de gravidez, que para alegria de todos nós aqui na clínica e para alegria, obviamente, enorme do casal, veio o resultado positivo. Os exames seguintes mostraram a evolução adequada do beta-HCG e depois os exames de ultrassom mostraram a gravidez evoluindo normalmente. Então, esse foi um caso que eu quis contar, quis dividir aqui para vocês entenderem quantas etapas, quantas decisões podem participar de um tratamento como esse, como é importante individualizar um tratamento, entendendo todas as características do casal, as características da endometriose, o estoque de óvulos, diferentes formas de fazer a fertilização in vitro e o preparo endometrial para a transferência do embrião congelado. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse caso ou tem questões sobre esse assunto, não se esqueça de colocar aqui nas observações, não se esqueça de fazer a inscrição no canal e ativem os sininhos para receberem notificações a cada vídeo novo que eu vou colocando aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!